Estamos aqui em Brasília, no Nitrogênio Café, onde a gente realiza nossos podcasts. É um lugar sensacional para quem curte uma pegada de café. E além de tudo, assim, são cafés gelados, né, Regina? Café gelado. O melhor da cidade, eu acho que o único, pelo menos eu nunca tomei em outro lugar. Outro dia eu recebi um elogio falando que o melhor nitrotônico de Brasília está aqui. Nitrotônica, gente, é um café com tônica, mas... E limão. Esse é excelente. Além do café com laranja também, que é o nosso queridinho, né? Pois é. E aí o que acontece? O Nitrogênio Café tem a possibilidade de você vir aqui trabalhar, estudar, porque também é um coworking, e também temos esse estúdio que vocês estão nos vendo de podcast. Então você pode vir aqui, gravar o seu podcast, sair com ele prontinho, ainda tomar um café sensacional. Além das comidinhas que são maravilhosas. Então, assim, é só vir aqui agendar com o Edson, que é o produtor do podcast, e você terá esse espaço. O podcast é entregue pronto para você, já editado, e só tocar e colocar para subir na internet, né? Isso. A gente fica aqui na 704 Norte, em Brasília, e super recomendamos esse café maravilhoso, com esse podcast, com esse estúdio maravilhoso, Exatamente. Com essa produção maravilhosa e principalmente as comidas e os cafés que são perfeitos. E com os nossos convidados especialíssimos, né? Mais do que especiais, a gente tem muita sorte. É impressionante como a gente tem muita sorte. A gente começou há tão pouco tempo e tanta gente bacana passando e sentando aqui para conversar com a gente, né? Cada história incrível. E hoje a gente tem o prazer de receber... Cibele, maravilhosa. Ela tem... Gente, eu conheci Cibele aqui no café, vocês não têm noção. Né, Cibele? Fala um pouquinho como é que foi o nosso encontro. Exatamente. Olha, vocês estavam falando do café, mas eu vou falar para vocês que estão aí. Não são só cafés diferentes. É um lugar diferenciado. É um lugar que proporciona experiências. Porque foi isso que eu passei por aqui. Uma experiência incrível. Então, pensa num lugar aconchegante que em poucos minutos foi uma experiência. E foi uma experiência incrível. Então, eu acho que além dos cafés diferenciados, é muito mais que isso. Ai, que delícia ouvir isso. Porque foi muito mais do que isso para mim. Então, quanto da vida das pessoas, talvez um momento de parar para tomar um café é especial. Uhum. Mas aqui foi além do especial. Foi algo diferenciado. Foi algo que, falando, né, talvez em palavras eu não consiga esmiuçar o que foi os poucos minutos que eu tive aqui dentro. Que eu vim pensando que iria ter uma coisa e foi além. Então, isso que eu enxerguei aqui no Nitrogênio, enxerguei aqui com você, Gabriela, e depois agora na nossa conversa ali, que eu enxerguei com você também. Então são experiências, eu acho que isso é o importante desses lugares, né? Dos lugares diferenciados, o que passa a experiência, e são as experiências que vão proporcionar pensamentos diferentes, transformações para a vida, por um momento. Então, foi isso. É interessante, né? Como a conexão do universo, ela vai traçando a linha, né? E tramando, e é muito interessante isso, mas isso só acontece quando a gente está aberto também, né? Uau, verdade, com certeza. Se você não tivesse aberta naquele dia para curiar, Sim. Querer saber como funciona, porque você viu a plaquinha ali, você não teria sentado para conversar, não teria tido... Então, assim, houve principalmente, né, uma abertura sua, não é só... Acho que o universo até coloca as coisas, mas quando a gente não se abre e não enxerga ou não está presente, às vezes a gente está tão tomando aqui o café e pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não olha nem para o lado e vai embora. Exato. Né? Podia ter sido esse dia. Sim, poderia, verdade. E a conexão foi tão incrível porque a gente começou a conversar e ela também trabalha no marketing digital, como eu trabalho há alguns anos, e também é terapeuta. Então, Regina é terapeuta. ela aplica barras também, né? Sim, barra de axis, reflexoterapia, quiropraxia indiana. Comecei, na verdade, né, a busca por desenvolvimento, nem tivemos a oportunidade de falar sobre isso, a busca por desenvolvimento, por autoconhecimento, na verdade, a partir dessas terapias.
Então foi onde eu busquei, né, resolver alguns problemas e onde eu fui me aprofundando cada vez mais. É que nem eu sou assim, eu começo uma terapia e aí eu gosto, eu fico um ano, daqui a pouco eu começo a fazer o curso dessa terapia. Pronto, nossa, que conexão, porque foi exatamente assim, a minha experiência para mergulhar nisso foi começar, na verdade, perceber primeiro, né, um problema, um desafio. Eu digo problema porque realmente era problema, eu tinha um problema renal, né, muito sério desde a infância e comecei a procurar a terapia por conta disso. Na verdade, foi uma indicação, só que eu recebi a terapia, começou com a reflexoterapia. Recebi a terapia e fui vendo meus resultados. Eu falava, caraca, o que é isso? O que eu tô sentindo? E são terapias naturais que estimulam, né? Estimulam o corpo de dentro para fora. E eu nunca tinha tido contato com esse tipo de sensação. E daí eu fiquei curiosa. Eu falei, caramba, gente, o que é isso? E aí fui fazer o curso. Eu falei, não, isso aqui não pode ficar só comigo. Eu não posso sentir isso sozinha. Eu quero passar para as pessoas da minha família. E assim vai. E aí começou. E como são terapias caras, né? Tem um custo. É um investimento. É um investimento importante. Exato. Então, assim, a gente acaba fazendo a opção, por mais que os cursos também sejam... Então, assim, você calcula pelo número de filhos. É verdade. A minha matemática é essa, assim. Ok, o curso vai ser... Então a gente tá ganhando, né, amiga? Exato. E aí eu falo, ok, Demais. então eu vou fazer, porque eu vou aplicar nos meus filhos e vou economizar tanto. Só de fazer um curso, já vou economizar por mês, né? Isso mesmo. Então a gente vai fazendo a matemática, assim, racional, mas além de ser o espiritual e o emocional também... Sim, são recompensadores, né? Demais, foram descobertas. Eu digo que no caminho aí do autoconhecimento foram descobertas através dessas terapias que hoje eu não imagino como seria se eu não tivesse conhecido isso. Como seria? Eu não faço referência hoje por onde eu começaria, né? E é lógico, vão ter pessoas que vão começar por N caminhos, mas eu achei muito importante para mim ter sido por meio terapêutico, porque talvez se fosse por outros meios eu teria uma resistência maior se eu não tivesse sentido aquilo. Se alguém tivesse me falaram que a terapia funcionava, mas tudo bem. Mas se eu não tivesse sentido, talvez... Vivenciado, né? Exato. Não teria buscado mais, não teria cada vez mais querer mais uma. Não, vou fazer mais um. Vou fazer outro, né? Na escadinha, assim, que a gente vai na busca, eu fui crescendo em conhecimento, mas principalmente no lado emocional, no lado espiritual. Então foi incrível essa trajetória, assim. E começar pelo lado terapêutico foi bem diferencial para mim. Então, a Cibele, como a maioria dos convidados que a gente trouxe aqui até hoje, né, é uma mulher muito forte, muito decidida, de uma resiliência, né, incrível. Teve uma virada na vida, porque ela tem a primeira profissão dela é agente socioeducativo. E é tranqueira, né, amiga? Eita, foi... E aí mostra isso que a gente vem pregando aqui, né, sobre a resiliência da mulher. Hoje, essa semana, eu fiz uma postagem que nós somos resilientes, nós somos naturalmente fortes, porque a gente dá conta de fazer muitas coisas. Às vezes até isso não é muito legal, né? Porque a gente quer tomar conta de tudo. Eu não gosto muito de exaltar esse lado nosso, não. A gente dá conta mesmo, mas sob qual peso, né? Assim, por que a gente traz tanto essa responsabilidade? Exatamente. Por que não delegar? Por que não dividir? Entendeu? Assim, a gente tem... Ok, se você não tem um parceiro, você não tem como delegar e nem dividir, né? Sim. Mas se você tem, você deve, né? E aí a gente coloca essa capa de Mulher Maravilha e somos, né? Conseguimos, né? Só que isso traz também uma série de consequências, né? A gente acaba não tendo tempo pra gente, Sim. A gente acaba não... Uma série de coisas que eu não sei se... A gente tem que aprender a ser também equilíbrio, né? Talvez vulnerável, né? Se dar o direito de... Hoje não. Hoje não. Sim. Sem culpa.
Você não acha? Com Eu acho que principalmente isso. Com certeza. E essa capa, né, esse peso, o quanto a gente também tá, vamos dizer assim, disposta a suportar isso por outros, para outros, sem perceber que, na verdade, a fortaleza está em ser vulnerável. Eu amo essa palavra. A fortaleza está em ser vulnerável, em pedir ajuda, né? Porque nem sempre você precisa dar conta de tudo, Não. em pedir ajuda, em delegar, como você falou. Então, a capa da Mulher Maravilha é linda. Ela é linda, né? Para você contar histórias, né? A trajetória lúdica. Exato. A jornada da heroína, Exatamente. né? É lindo. Mas, com o decorrer do tempo, essa heroína, ela pode ter um peso que você não vai conseguir transformar Burnout. como um super-herói, assim, como super-heroína. Você não vai conseguir transformar. Opa, vamos mudar aqui. Tem consequências disso, né? A válvula, ela pode explodir em um momento que você não espera, né? De suportar tudo isso. E eu falo muito isso porque foi isso que aconteceu Isso que eu comigo. ia te perguntar. Como é que foi Foi essa isso. virada? Foi isso que aconteceu comigo. Como eu falei, eu vim me descobrir, me conhecer melhor a partir das terapias. Mas por quê? Tinha algo que chegou no limite para mim. Eu tinha um problema renal desde a infância e isso veio por anos, se repetindo. Infecções de urina, problemas renais que aparentemente tinham uma internação aqui, outra ali. Então, dão sinais, né? Tudo dá um sinal. E aí, você passar ao longo do tempo com isso que a gente está falando, você passa tempos e tempos com essas pequenas dores, vamos dizer assim, e em um momento, ela explode. E foi isso que aconteceu comigo. A partir do problema renal, eu tive um problema que foi além só de um problema renal. Eu cheguei a fazer hemodiálise. Nossa. Então, foi bem... Depois da minha segunda gravidez, foi bem desafiador para mim, porque lidar com isso, eu não sabia o porquê. Achava que era um problema de saúde importante, mas tempos depois, com as terapias, com o autoconhecimento, que eu vim notar, que eu vim descobrir, que eu vim ter a consciência de que aquilo era, digamos, 90% emocional. Nossa. Então, quantas coisas dão sinais, explodem, e só depois a gente vai procurar a raiz, a causa A gente desse fica problema. muitas vezes só maquiando, né? Tratamento paliativo, né? Tratamento paliativo. Só que tem uma hora Você que... trata a dor, mas não trata a causa. Exatamente. Exatamente. E as terapias, elas funcionam para a gente tratar a causa, né? Sim. Porque assim como você, eu reencontrei essa minha amiga de muitos anos, que a gente é amiga desde os 14 anos, sei lá, por aí. Encontrei com ela me encontrou, a gente se encontrou na internet, descobri que Regina tinha virado terapeuta e eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Então, assim, fazer barras com a Regina está sendo, né, amigo? Inclusive, amanhã a gente tem sessão. Exatamente. Assim, Eita, vamos trocar umas terapias aqui. Vamos, gente, eu uau. acho. Não, essa semana essa moça fez uma palestra que eu tô arrepiada. Você assistiu? Que Assisti, bom! amiga, Nossa, que coisa linda. que bacana. Fala um pouco, foi maravilhoso, porque ela também é coach maravilhosa, né? Sim, gente, olha, deixa eu me apresentar primeiro, Isso, né? então Aqui. Eu sou Cibele Valdez, sou filha amada de Deus, sou filha da Fátima Salgado, do João da Costa, sou mãe da Júlia e da Aline e sou esposa do Leonardo Valdez. Hoje ainda estou agente socioeducativa, mas também exerço, né? Isso é o que eu faço. Também sou analista comportamental, além de terapeuta, coach integral sistêmica. E como surgiu todo esse desenvolvimento, né? Como eu comecei a mergulhar, e eu gosto muito de falar nessa palavra mergulhar, porque eu mergulhei em mim, né? Eu tive um olhar assim, e eu costumo falar desse olhar como uma visão 3D.
Por que essa visão 3D? Quando você vai ao cinema, né, vamos dizer, você coloca aquele óculos, né, 3D, você tem uma visão ampla. Amplificada. Uma visão ampla e você se enxerga dentro das situações. Além de você ter a visão ampla, você tá ali parece que você tá no controle das situações que estão acontecendo dentro do filme. Então, quando eu fui me avaliar, fui pensar sobre mim, eu falei, gente, eu tenho que dar um sentido para isso aqui. Eu tenho que dar um sentido para tudo que eu sempre fiz, sempre, desde a minha infância. E aí veio essa visão 3D para mim. E por quê? O primeiro D, né? Se a gente imaginar, é um D de dor, né? Então, eu te pergunto, né? Quais são as suas dores? Porque a minha transformação, a minha mudança, os meus passos para esse desenvolvimento começou enxergando as minhas dores. Eu estava ali comentando com a Regina que desde a adolescência, desde criança, vamos dizer assim, eu não entendi os meus comportamentos. Eu não entendi os meus sentimentos. Eu me sentia triste. Gente, eu não tô... Super compartilho. Cara, eu senti uma tristeza. Eu falava, gente, eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? Chorava. Minha mãe conta que eu chorava muito na infância. Meus tios faziam assim comigo. Eu chorava. E eu observava isso. Então eu chorava muito, eu ficava muito triste. Quando eu tava com as minhas amigas, nossa, quero ir embora. Tava ali feliz, contente, daqui a pouco, não quero mais ficar. Então eu sempre fui muito curiosa sobre os meus sentimentos, sobre os meus comportamentos. E daí, quando começa essas descobertas, que foi a partir de uma dor física mesmo, eu começo a descobrir, a ter esse conhecimento de que as minhas dores eram emocionais. Então, quais são as suas dores? Por onde você pode ter essa visão ampla de você? O que mais te incomoda hoje? O que mais te incomoda? Vai ter alguma área da sua vida que tem algum incômodo. Tem algo que você não está satisfeito, tem algo que está desconfortável. Tem algo que você olha e fala, isso não era para estar assim. E aí, quando eu penso sobre mim, quando eu me observo desde criança, a infância, na adolescência passando por isso, e chego na minha vida adulta, ainda com essas dores, eu falo, eu preciso, segundo D, tomar uma decisão sobre isso. Então, são 3 Ds. O primeiro era de dor, identificar as minhas dores. O segundo era da decisão. Tudo bem, eu me olho, me observo aqui. O que eu faço lá atrás, exato, lá atrás ainda não tinha esse entendimento de como seria, o que eu ia fazer, mas eu observava. Quando o desenvolvimento veio vindo, eu falei, cara, eu preciso ter uma decisão. O que eu faço com tudo isso aqui? Com todo esse emaranhado de dores, de algo que me incomoda, de algo que não tá legal. Então, o que eu faço? Qual a decisão que eu tomo sobre isso? Então, o que eu preciso fazer? Na verdade, hoje eu tenho uma visão de quem eu preciso ser para eu mudar isso aqui. E daí, na decisão, eu tomei alguns passos. Os primeiros passos foram me cuidar, perceber que não estava só ali no físico, perceber que tinha só um pouquinho, uma raiz. Dor, decisão. E agora, a decisão. Você não falou o terceiro D? Não, ainda não. Perdido, então pode continuar. Eu achei que eu tinha perdido. Mas será que eu perdi o terceiro D? Não perdeu, porque eu tô falando dessa decisão. Porque o próximo passo, às vezes você tem medo de tomar aquela decisão, de dar aquele passo. E aí, quando você se imagina com um passo de coragem, que foi até a palestra que eu fiz lá, o passo de coragem é que vai te levar para você descobrir melhor as suas dores. Então, a coragem é a coragem de ser vulnerável, a coragem de pedir ajuda. Então, a decisão, às vezes, está nisso, em você tomar
coragem de uma dessas coisas, ou de pedir ajuda, ou de ser vulnerável, para mostrar as suas dores. Porque uma das minhas dificuldades também era mostrar minhas dores. A capa. Então, essa capa, ficar aqui guardada, não, porque eu sou forte, eu não posso chorar, eu não posso dizer que eu sou fraca, as pessoas não podem ver quais são as minhas dores. Então, a decisão está muito atrelada a isso, a você perceber cada vez mais as suas dores. E aí vem o terceiro D, que é a disciplina. Dor, decisão e disciplina. 3 Ds. E por que disciplina? Porque se eu não continuo no caminho do autoconhecimento, se eu não continuo, eu teria deixado e teria carregado essas dores até hoje. Estaria doendo, pode doer, mas passa. Esse mais passa demoraria mais para chegar. Exatamente. E quanto eu suportaria dessas dores? O que iria explodir, como eu falei anteriormente? Eu trocaria a palavra explodir para implodir. Exato. Boa, ótimo, excelente. Eu tenho uma teoria que foi dada pela minha comadre, de um surto que eu tive. Gabi teve um surto parecido, que a gente quebrou a casa toda. Por motivos distintos. Aconteceu a mesma situação. E aí, essa minha comadre, ela é médica. E a primeira pessoa que eu liguei foi ela. Eu falei, Mário, olha, pode me internar, que agora eu tô doida. Porque eu esfaquei sofá. Caraca. Obviamente que eu queria esfaquear uma pessoa específica. Sim. E eu fui no sofá. E aí ela me disse, ela falou assim, você não tá doida. Em 12 anos de relação, pela primeira vez na vida, eu te vejo sã. Caraca. Ou você explode, ou você implode. Uau. Então, às vezes, é melhor você explodir para se achar do que implodir e se matar. Caraca, muito bom. Então, eu acho que, por exemplo, você implodiu. Sim. Né? A sua dor implodiu em você. Como você não colocou para fora, tem sentido a minha teoria? Claro que tem total sentido. Por quê? Muito interessante você falar isso, porque por muitas vezes esse explodir, eu tinha vontade de explodir. Mas não pode, porque eu sou orgulhosa, porque eu sou foda. Exatamente. Eu tenho uma capa da Mulher Maravilha e eu consigo. Exato. Não, e os problemas, muitas vezes as doenças são problemas somatórios, né? Então você vê, você vem com problema renal desde pequena. Exato. E desde pequena você sofre essa angústia, né? Eu vejo você falar, eu super me identifico, porque eu era um ser, eu falava assim, gente, como eu sou melancólica, Deus me livre, porque desde pequeno também, muito chorona, eu tava no lugar e falava, quero ir embora. Nossa, super identifico, sabia? E aí, de repente, esse ano, na passagem do ano de 2022, que eu falo que 2022 foi um ano terrível na minha vida, assim, que aconteceram coisas, mas foram coisas muito importantes para que eu desse esse passo de ter a coragem de tomar uma decisão. Nossa. E aí eu falo assim, 2023 está sendo um ano fantástico. Tipo assim, eu em primeiro lugar. Não estou sendo egoísta. Não, de forma alguma. De forma alguma. E olha só, você falar de coragem. A gente tem que ter muita coragem para enxergar as dores. Tem que enxergar as dores como a resolução, pensando em resolver. Porque muitas pessoas, e eu converso com pessoas que, Sibeli, o que você faz? Me ajuda, por favor. Como é que você faz para transformar tudo isso? E às vezes quando você fala que vai mexer nas dores, pode doer, mas passa... Algumas não querem enfrentar, não querem ter esse passo de coragem. Eu costumo falar, que a Regina adora, doutor também, que eu chamo de o furor de cocô. O furor não é uma coisa quentinha, cocô é uma coisa molinha. Sim. Aí você fica lá naquele furor de cocô bem confortável, abre aspas, né? Sim. Porém, gente, você dá uma mexida, ele fede? Sim. Mas você suporta, né? Só você suporta ele. Só que tem uma hora tem uma hora que ele vai feder muito, porque é um furor de cocô. É sair dessa zona de conforto, que às vezes não é nem zona de conforto, né? É de
acomodação, tipo assim, é engolir mesmo as coisas. Eu até acho muito errado falar zona de conforto, né? Porque Eu traria até uma palavra que está conhecida, até procrastinar. Não, eu deixo isso para depois. Deixa isso para depois. Isso me dói tanto que eu não vou mexer agora, né? Não, melhor não. Melhor não, deixa quietinho aqui. Fica negligenciando. Exato. Preguiça. Então, até quando, né? Até quando você vai negligenciar as suas dores para tomar a decisão e para manter uma disciplina daquilo que você quer mudar? Porque quando você toma a decisão de mudar o seu caminho, é o que a minha psicóloga fala muito. E como esse ano está sendo um ano muito assim significativo para mim, ela falou assim: muita gente vai tentar te tirar desse caminho. Então é aí que vem a disciplina. Você tem que ser forte, você tem que se manter ali concentrada, sabe? Foco no que você quer. Porque as pessoas que estão acostumadas com a velha Gabriela, elas no começo, de primeiro, elas não vão aceitar suas mudanças. Não vão. Com certeza não. Porque tudo reflete, né, no nosso entorno. Então, os nossos parentes, nossos amigos, nossos maridos, filhos, sim. Entendeu? E sabe o que é curioso? É porque eu digo que esse método, vamos dizer assim, que eu desenvolvi, ele serve para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. E quando você enxerga, se no seu emocional não tá legal, o que te dói, o que te incomoda, qual a decisão eu tomo e qual a disciplina eu vou ter. De um pequeno passo. Porque às vezes a gente também quer transformar tudo. Não. Aquelas promessas de começo de ano, vamos dizer assim. Nossa, isso aqui tá... né? Vou mudar tudo, vou fazer de tudo. Vou pra academia. Vou emagrecer 10 quilos. Vou ler um livro. Financeiramente, vou organizar minhas finanças. Eu não sei, mas em todas as áreas você pode tomar um passo. Você pode dar um passo pequeno. Não precisa ser grandes passos naquele seu início, no começo. Porque, além de doer, a gente tem a mania, vou dizer assim, de suportar essa dor. Mas você pode suportar uma dor pegando mais leve com você. Também tendo um olhar para você que você está no caminho, você deseja mudança. Então, eu vejo isso como um peso, às vezes, para as pessoas querer tanta mudança, querer mudar, enxergar essas dores, esses desafios e querer também ser de uma hora para outra. E tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo. Então, respeita, né? Se respeita como pessoa, como ser humano, como alguém que precisa de cuidados, que muitas das vezes, como a Mulher Maravilha lá, não, peraí, eu dou conta de tudo. Então, você também precisa de cuidados. E esse cuidado também vai ser para enxergar suas dores. Um cuidado de a ferida tá aberta, a ferida tá passando. Como é que tá essa ferida aí? E o que você vai enxergar sobre isso? Vai olhar para aquilo e falar, não, mas se tá aberta, eu posso ser mais agradável. Eu não vou chegar já querendo passar a pomada de uma vez, fazer tudo de uma vez. Processo. Então, é um processo, né? Eu, como copywriter, a gente fala sobre a jornada do herói. Sim. Mas existe um outro método de contar uma história, e eu trago ela muito para minha vida, que eu falo que é a montanha mágica. Você conhece esse método? Não, ainda não conheço. Então, a montanha mágica é você escalar a montanha para chegar no topo da montanha. Porque é isso que o alpinista faz. Quando ele chega lá, ele deslumbra e vê tudo. Sim. Só que para você chegar no topo da montanha, é um passinho de cada vez. Exato. Sabe? Então, é um movimento muito bem calculado, sabe? Para você chegar no alto da montanha. Eu adoro essa analogia, sabe? Muito a montanha bom. mágica. Nossa, muito legal. Eu já trago isso como uma visão positiva, né? A visão positiva do seu futuro. Quem eu quero me tornar? Sobre tudo isso que a gente falou. Como a gente está repetindo muito sobre essas dores, tudo bem. Mas o que eu quero mudar, o passo de decisão, o passo de mudança, o passo de transformação. Ok, mas quem eu visualizo? Quem eu visualizo sobre essa dor? Como eu quero estar? O que eu quero me tornar? Como eu me imagino daqui 6 meses, daqui 1 ano? Sobre tudo isso que não tá bem, que não tá legal, ou que tá bom também, mas que pode melhorar. Sim, algo que que sempre pode melhorar, né? Sim, então qual é a sua visão positiva?
a visão positiva sobre você. Só que para você ter uma visão positiva sobre você, você tem que saber quem você é. Para você dar esses passos de coragem, você tem que saber quem você é. Porque no meio do caminho, como você falou, nem sempre as pessoas vão entender, nem sempre as pessoas vão te apoiar, nem sempre elas vão estar do seu lado. Então, se você define a sua visão positiva de futuro, você traça um objetivo, você traça pequenas metas, porque se você tem uma visão clara do que você quer, você traça pequenas metas, os pequenos passos dessa montanha, dessa escalada. E quando você vai escalando, você vai dando os próximos passos, você também tem que comemorar. Você tem que observar que você deu aquele passo. Porque um pequeno passo, ele é necessário para aquela visão. E as pessoas, às vezes, deixam passar esses passos. Não, eu dei um passo. Não, estou aqui, eu continuo. O tal do foco. O foco é perfeito. É maravilhoso. Ele é necessário. Mas se você não celebrar esses passos, perde o sentido. Como eu falo, o que vale é o processo, o que vale é o caminho, o que vale é a caminhada. A base do processo inicia-se na pergunta, então. Exatamente, a curiosidade sobre você. Eu sempre falei, como eu trouxe, curiosidade. Então, se você faz perguntas poderosas sobre você, sobre a sua vida, a sua transformação vai estar atrás da resposta que você der. As suas transformações, os seus maiores desafios vão ser rompidos, vai ser tudo transformado atrás das suas melhores respostas. E não tem melhor pessoa para dar uma resposta sobre a sua vida do que você. Sim. Você mesmo. Perfeito. Que fantástico. E aí esse método dos 3D. Exato. Você vende, você dá curso, como funciona? Sim, eu faço hoje, realizo mentorias, né? Não só para mulheres, mas um público aberto. E o Visão 3D, né? Exato, o ser humano, porque todo mundo tem dor. Sim. E todo mundo pode tomar uma decisão. E o caminho que eu acredito que é mais desafiador é ter a disciplina. Então também existem métodos para você ter disciplina, existem ferramentas, né, para você ter uma visão positiva do seu futuro. Porque quando a gente está diante de uma situação, eu costumo dizer que a gente perde todos os sentidos, né? Sim. Nós não conseguimos Fica ver. Nervoso, né? Exato. E se a gente está falando dessa visão 3D, a gente perde essa visão sobre a gente. Pensa numa discussão, numa briga. Sim. Pensa isso. A gente perde a visão. A gente não ouve. Sério. A gente não ouve. Alguém fala, para! Calma aí! E você perde, você não ouve. Então, o olfato, você não está sentindo mais nada naquele ambiente. Você não está sentindo. Se você estiver em determinada situação, então o sentido você perde total. Então, quando você está em determinada situação, e se você conseguir enxergar, parar para ver isso nos detalhes, então você tem um passo a passo, você vai ter ali a sua transformação, a mudança, ter essa visão positiva, que eu acho que nos últimos 2 anos, eu tenho, assim, resultados incríveis por conta dessa visão positiva que eu tive há 2 anos atrás. Então, eu digo que é transformador. Sim. Transformador. Eu confesso que, ultimamente, a pessoa que vem me dando essas dicas, né, que às vezes eu tenho umas coisas nebulosas que eu não enxergo que está na minha frente, aí essa moça chega para mim e fala: nada como um dia após o outro. Relaxa. O que eu posso fazer com isso, né? O que eu falo para ela, eu falei assim, identifica as perguntas que vai melhorar esse processo. Uau. Entendeu? Não a resposta, porque a resposta ela já está contaminada com o que você quer. Sim. Que está completamente turvo, né? Você está com raiva de determinada situação. Então, assim, vamos identificar quais as perguntas que vão te trazer as respostas corretas e te abram um caminho. Acabei de criar outro método. Opa! Não pode doer. Aqui agora
ao vivo. Então, olha, é com C. Olha, vou criar algo com esse nome, hein? Vai sair aqui, hein? Desse podcast. O C de Cibele vai ser em curiosidade. Próximo C, coragem. E o próximo, constância. Seja constante em se observar, seja constante em olhar para você. Então a gente vai querer cupom de desconto para os nossos seguidores do Pode Doer. Uau, é isso! A gente olha, quer. muito bom. Estamos aí. E aí, então é o seguinte, você que está assistindo a gente, coloca aí 3C. 3 Cs, hein? Se você assistiu colocar 3 Cs, a gente sabe que você estava aqui acompanhando e vai ganhar cupom de desconto da nossa terapeuta maravilhosa, Cibele. Nossa, fechado? Uau, fantástico, Fechou? amei. Criada aqui, hein? Ao vivo, olha. Nossa. Agora vamos colocar então pro pessoal uma sugestão de nome. Ó, meu nome começa com C de Cibele, então são 4 Cs? Não sei. Algum nome, gente, dá uma dica aí pra surgir algo que surgiu aqui, fluiu. Sim. Então, o 3D já tá criado, mas não sei qual vai ser o nome, com algo com C, que eu gostei, hein? Coragem, ou melhor, primeiro foi de curiosidade. Curiosidade, coragem e constância. Muito bom, incrível, fantástico. É impressionante. Eu fico realmente chocada do quanto que, quando a gente está presente, né, a coisa flui. É o que eu sempre falo pra Gabi isso. Gabi, relaxa. Vai fluir. Tá nervosa por quê, cara? Mas isso é interessante porque essa não é essa é uma consciência que eu tô trazendo de alguns anos pra cá, porque eu era explosiva. Você tava falando de ficar cega. A impressão que eu tinha é que quando eu explodia, eu saía de mim. Sim. Ao ponto de não me lembrar depois. De só ter flashes. É surto mesmo. Surto, assim, sabe? De passar por situações de extremo perigo. E a impressão que eu tenho é essa, assim, sabe? Que minha alma fazia... E aí ficava só meu corpo lá fazendo... Me identifico demais. Nossa, sério. Vão ter que ter quantos podcasts pra gente falar de todas essas dores, porque... Não é? E aí é surreal quando você perde o controle de si. Nossa. Porque aí te sobra o quê? Assim, em Só momento... sobra, é o que eu falo, que eu falei pra você, é uma ressaca moral. Sim. Que é péssimo também, né? E assim, sair desse controle, sair dessa consciência de você mesma, né? De você chegar ao ponto de não lembrar, me deixou muito impactada em várias situações. E aí eu falei, não, cara, eu não quero mais perder o controle de mim mesma. Pode ser a pior situação do mundo, a melhor situação do mundo. Eu quero estar presente. Nossa, uau. Entendeu? Até mesmo para não repetir os meus erros, se é que há erros, não repetir os ciclos, né? Não repetir o ciclo. Sim. Né? Porque assim, o que eu vi na minha vida pessoal foi uma sequência de repetição. Nossa, exatamente. De situações quase que idênticas. Sim. Em que eu não... Ficou muito claro, assim, você não aprendeu a primeira lição, repete. Repete. E aí eu falei, cara, até quando? Nossa. Pô, até quando? E aí eu, assim, hoje, realmente, assim, até quando... Não é que eu continuo, eu sou um ser em evolução, continuo Não, mas sendo, é surreal a às mudança. vezes reativa, mas até quando eu sou reativa, eu sou consciente. Eu falo, quero. Sim. Eu tô disposta a te enfiar a mão? Eu quero ou não quero, sabe? E aí eu vou. Vou arcar com a consequência disso. Exato. E aí eu Que é Tá importante calculado, também né? é. Exatamente. E aí eu vou. Mas é algo consciente. Antes não, era... sério, a impressão que eu tinha era... Quando minha alma voltava, já tava tudo... Tão interessante você falar sobre a consciência, porque tem coisas como uma árvore. Vamos imaginar que o que está consciente, o que a gente nota, o que a gente vê, é ali o fruto. Só que para o fruto tem ali o galho, tem o galho, que é o que está, talvez, tem o tronco, que talvez seja o subconsciente, o tronco. Mas a raiz é o inconsciente. Então, E é ela que nutre, né? Exatamente. Então,
Pensa nos frutos da sua vida. Frutos bons, frutos ruins. E no que pode estar? Como eu falei, em várias áreas. Um fruto ruim, um comportamento, um sentimento, uma atitude. É porque toda ação gera uma reação, né? Se a Exato. gente tiver essa consciência disso, que é aquilo que você falou, né? Porque eu também me identifico assim, em vários momentos de explosão, só que é tão impressionante que por eu estar com uma consciência mais aflorada agora, eu consigo ver um padrão. Sim, mas aí que eu trago, o fruto tá lá, você tá tendo aquele comportamento, sentimentos, ações, só que o que tá, uma pergunta, o que tá no seu subconsciente sobre isso? Sibeli, que papo é esse de subconsciente? Como é que eu vou saber? Tem coisas que você viu, ouviu, sentiu, que você nem se lembra. E que você comprou Que talvez nem eram suas. Sim. Então, o ambiente em que você viveu, então para pensar sobre isso. O ambiente em que você viveu, as emoções, os comportamentos de outras pessoas, o quanto ele pode ter influenciado nos seus comportamentos de hoje. Isso está no subconsciente. E no inconsciente? Gente, aí eu digo que o buraco é mais embaixo, eu costumo dizer, é mais embaixo. Então vai a fundo descobrir sobre isso. Por quê? Aí entra sobre a energia desse ambiente, a repetição, né? Os fortes impactos emocionais que você teve, que são a raiz desse inconsciente. Então, você passou algo que teve forte impacto para você e que ficou arraigado. Tá aí a raiz, que tá preso. Então, o quanto você quer soltar isso tudo, que tá preso ali no seu inconsciente, que hoje não rende bons frutos. Então, o quanto... E na verdade, o nosso consciente ele é regido totalmente pelo nosso subconsciente. Exato. Né? Então, quanto você não consegue... Quando você está disposto a tirar toda essa raiz, se você pode gerar um fruto bom, transforme isso. Sim. Mas aquilo que não é bacana para sua vida e para a vida dos seus, para a vida de outros que te rodeiam, arranque essa raiz fora mesmo. Eu digo que é fora, porque tem coisa que não é necessário para aquela capa que a gente leva. Se você vai na raiz, o seu fruto ele vai render bons frutos se você tiver boas raízes. A mensagem que eu gosto de passar e que eu deixaria é que todos têm a opção de escolher se vai dar o fruto bom ou não. Óbvio que para uns o caminho pode ser mais árduo, não sei, como é que você falaria, Regina? Regina não gosta dessas palavras. Mas enfim, é isso. E a opção é nossa mesmo, sabe? Dessa escolha de que todo ser humano é capaz de reproduzir um fruto bom. Sim. Entendeu? Então, essa consciência eu acho muito importante, porque às vezes a gente está num buraco tão grande que a gente se sente uma farsa, a gente se sente não merecedor, sabe? E, nossa, é muito complicado. Então, assim, é importante as pessoas entenderem. É possível para todo mundo conseguir brotar, né? Florescer. Se a gente está falando aí de a raiz, né? Florescer. Eu acho que esse florescer está na gratidão que você tem sobre você, sobre o perdão, não só na gratidão. Então, eu acredito que esses sentimentos, eles suprem isso, eles fortalecem, eles são como água, né? Que fazem florescer tudo isso, a gratidão, o perdão sobre a sua vida e a vida de outros. Então, cada vez que você tem esse sentimento, eu acho que você vai nutrindo, você vai regando isso para florescer para as pessoas. Costumo dizer, e algo que eu disse naquela live, quando você se enche de você, quando você tem a certeza, né? exato, quando você está, né? Existem
muitas pessoas que sentem o vazio. Talvez era um vazio que nós, né, com aquelas dores, sentíamos lá atrás. Quando você se enche de você, as pessoas notam isso. Você floresce não só para você floresce para as pessoas. Luz, né? Você Exato. é luz, luz. você é luz para você e ilumina os outros. É impressionante a diferença. Exato. É impressionante. Mas isso Que vai muito do boa. reconhecer-se também, né? Sim. Se você não se reconhece como tal, você não... Eu gosto de dar até um exemplo assim, bem óbvio, bem concreto, que é quando a gente se arruma e tá se achando linda, a gente sai com uma força, né? Sim. E as pessoas sentem, porque as pessoas poder, né? e as pessoas retribuem o olhar. E aí é o interessante, a gente coloca isso na roupa, na maquiagem, e acha que é isso, mas não é. É como você se sentiu. Sente. Exatamente. É a luz que você conseguiu emanar através desses objetos e que você pode emanar de chinelo com a camiseta branca indo pra padaria. Sim. Que é o reconhecer-se. Exatamente. Né? É o de levantar e olhar Eu e sou falar, o que sou E ponto. sou maravilhosa. E ponto. É não se importar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, Melissa, vão achar. Melissa, minha filha mais nova, ela é leonina, né? E leonina, nossa, se acha. Ela tinha 2 aninhos e eu tava lendo alguma coisa e ela tava no espelho falando, mamãe, tô bonita. E eu lendo, sabe quando você escuta, mas não... E aí ela falou de novo, mamãe, tá bonita. E eu, tipo assim, só mais um parágrafo. Eu já vou te responder. E aí ela mesma, tô linda. E aí saiu. Olha assim, só. você não vai me responder? Eu tô linda, eu não preciso de você. Ali pra mim foi uma lição, e ela só tinha 2 anos. Eu falei, é isso, cara. Nossa. É exatamente isso, assim, sabe? Eu me basto. Óbvio que Olha. a roupa, a maquiagem, os apetrechos, seja lá o que você... Agrega um a valor. unha, Sim. eu acho que te traz como um amuleto, né? Ok, isso aqui Pode ser um startzinho. Exato, mas o que tem dentro de você tem que permanecer. Então, assim, a forma como você se sentiu toda linda, produzida, Sim. você pode também se sentir independente de estar produzida. E aí eu pergunto, ó, para as mulheres ou homens que estão aí, eu pergunto, se você se olha no espelho, quem você vê? O que você vê? Se você tivesse que se apresentar aqui pra gente, sem dizer uma palavra, falando só pra você, como você se apresentaria? Quem eu Sim. sou? Quem eu sou? Quem Inclusive, é você? essa terapia de você se olhar no espelho e olhar nos seus olhos é Fantástica. fantástica. É fantástica. Ela mexe pra Sim, caramba. Sim. Porque é você e você, mais ninguém. Mas Não tem segredos, não tem, sabe? Não precisa fazer guerre não tem que pousar pra ninguém, né? É o aconselho, é bom. olha, você lançou o desafio para Antes que eu esqueça, o 4C, 4C. cura. Uau. 5C. Antes, consciência. Mais um? Alguém fala mais um? Cara, está ficando fantástico. Consciência. Como é que... Finaliza com cura. Então, coragem, Show Constância demais. também é bom, Constância, né? constância coragem, e constância, cura. Cara, ficou... consciência Tá e cura. lindo. Tá lindo, perfeito. E aí, gente, vamos Nossa. criar um nome para esse projeto fantástico. Gente, olha que maravilha. Né? Nossa. Ó, como eu ia falar, até eu viajei aqui na cura, eu viajei aqui no CES, mas coloca aí, se você colocasse, se apresentasse aqui pra gente, quem você diria que você é? Quem eu sou? E eu posso... E isso foi um exercício pra mim, e eu repito esse exercício. Eu queria sempre. criar mais um, agora eu não quero... Vai! Gostamos. Cibele, C, Causa. Regina, R, resiliência. Uau. Gabriela, G, gratidão. Uau! Tô gostando dessa brincadeira. Que legal, né? Eu sempre tive processo assim com
Eu criava, como eu falei, método para mim, com nome, para eu lembrar. Era algo que faz, para eu não deixar aquilo se perder na minha memória. A gente falou do Covid e tal, mas eu sempre achei que eu tinha uma memória um pouco assim, fraca. Flutuante, não vamos dizer fraca, flutuante, é meia palavra. E só que isso, eu vi um sentido bom e um sentido ruim. Porque às vezes, quando as pessoas me faziam coisas não muito legais, sinceramente, eu não me lembrava. Sibeli, você não lembra? Esses dias, retornando ao meu trabalho, a colega perguntou pra mim: nossa, você não lembra aquilo que ela falou com você, de você? E eu... Não. Ó, a sua almazinha aí do pra não... Sim, então gente, não lembro e não lembrava mesmo. Eu falei, gente, olha só a consciência, como ela pode ser ao nosso favor, mas só que nós protege, né? Agora é autodefesa. Autodefesa, então... O que é bom ou ruim. Bom ou ruim. Bom ou ruim. Então... Ruim é porque você acaba repetindo, né? Sim. Como você esqueceu que houve isso, você não aprendeu porque com a tá lição. sem consciência. Você não tornou consciente, então provavelmente essas situações vão se repetir. Sim, porque precisa ter a cura, né? Porque igual a gente fala, por exemplo, pessoas que sofrem abusos na infância, muitas vezes aquilo fica completamente apagado. Só que a pessoa não entende porque ela produz algumas atitudes na vida, ela não sabe de onde veio. E veio porque o cérebro dela protegeu ela daquelas lembranças, mas ainda assim ela precisa curar isso. Né? Exato. Porque senão a vida realmente não caminha. E isso não é só para esse exemplo que eu dei, são para vários outros exemplos. Olha, esse café, vocês, aqui flui tanto. Aqui flui, gente. Aqui tem um mindset aqui flui tanto, eu cheguei a arrepiei aqui, que eu vou ser vulnerável nesse momento e que vai ficar registrado. Você falou sobre abuso. E na minha infância eu não vou dizer que eu sofri um abuso sexual, mas eu tive uma situação muito desafiadora. Foi uma dor também da minha infância. Nossa. Em casa, um amigo do meu pai que iria vê-lo, minha mãe trabalhava, meu pai não estava, e esse abençoado ser humano, ele fez algo comigo que eu não me lembro na totalidade. Não foi sexo, mas eu me lembro de um avanço. Eu só me lembro do meu medo. Sim. De ficar acuada, né? Eu não lembro de toque, mas eu imagino que tenha, porque tenha tido algo, porque não você tem me lembro. Esse sentimento estranho, eu tenho esse sentimento estranho de acuado, de tremer, de falar aqui. E quantas coisas, né? E eu falo pra vocês, estou sendo bem vulnerável. Como eu tô falando, que a coisa flui aqui. Sim. Essa vulnerabilidade não é para muitas pessoas, que eu já expus isso. Eu tenho uma conhecida e que ela descobriu, ela é 2 anos mais velha do que eu, e aí descobriu que ela tinha sido abusada pelos tios. Sim. E ainda assim, quando ela expôs o caso dela, e ela expôs na internet, grande parte da família ficou contra ela. Falou que ela estava delirando. A gente sempre cai em descrédito, né? Impressionante. Eu não me lembro. Imagina a dor, né? Igual a sua dor e outras. Eu não me lembro na totalidade, como eu falei, mas depois, entendendo um pouco mais, buscando todas essas dores, né? E faz muito sentido a questão renal e exato. Olhando terapeuticamente. Faz total sentido. Exato. Relacionado com medo, né? E eu penso que eu não sei qual é a dor que você tem, eu não sei o que você passou na sua infância, na sua juventude, mas ser vulnerável, pedir ajuda é algo libertador, é transformador. E quando você reconhece isso,
tá aqui, eu acho que o motivo de todos esses podcasts, de toda essa visibilidade que está se dando, né? As dores das pessoas, porque você pode ser uma semente, como a gente estava falando Sim. aqui, de transformação na vida das pessoas. Exatamente. Então eu senti aqui no meu coração, de falar isso, porque eu nunca falei isso em outro ambiente. Então, pode doer, mas passa. Então, pra gente, assim, é uma honra mesmo você estar compartilhando, né, essa dor. Porque quando a gente criou esse projeto, a ideia era de um pouco assim, desmistificar essa coisa da internet, de que tudo é lindo, maravilhoso, que ninguém pode falar das suas dores. Sim. E aí a gente conseguiu entrar, né? Eu e Regina, foi que nem quando a gente se conheceu, né? Sim. Teve um sync, e aí eu falei, vamos criar essa oportunidade, dar voz às dores das pessoas, porque nem sempre a dor que eu passei, necessariamente a pessoa que está do outro lado pode se identificar e talvez a solução que eu dei pode ajudá-la. Porque às vezes não é necessário você às vezes passar pelo mesmo caminho, né, para chegar na resolução daquele problema. Então, assim, a ideia é essa, é compartilhar experiências para que possa agregar na vida das pessoas. Sim. A gente sempre... Porque assim, por exemplo, se eu entrar na tua página, eu vou ver uma Cibele maravilhosa, uma família maravilhosa, viagens lindas, palestras. E qual é a construção por trás disso? Então, eu frustro o ser humano que está ali mal. Putz, ela tem tudo. Só que porque ele não está enxergando a construção, ele não enxergou as dores. Sim. Óbvio que eu sei que dor, falar disso não é rentável financeiramente para nenhuma rede social. Entendeu? Então, acho que até por isso a gente tem tido tanta dificuldade de engajar organicamente. A gente está tentando ainda só na questão orgânica. Sim. A gente sabe disso. Só que a gente entende como extremamente necessário. Ok, a Cibele está lá onde eu queria estar, mas ela teve dores. E se ela não falar dessas dores, se eu não humanizar essa pessoa que está no topo, eu desumanizo a pessoa que está sofrendo. Fantástico. Entendeu? Então, assim, essa é realmente a nossa intenção de... Nossa. E pode ser leve. Sim. Você tá entendendo? Sim, como foi aqui. Sim. Eu tô com vontade de chorar, eu tô. Mas pode ser leve. Pode ser leve. Olha só, chorar de emoção. Olha, né? gente, não vocês ruim. não fazem ideia. Talvez para vocês não tenham sentido, mas eu tô vendo além, como eu falei aqui. Porque esse ano eu tomei uma decisão de que eu iria transformar, eu ia mudar algumas coisas. Por quê? Todos os resultados que quem tiver curiosidade de olhar lá na minha página no Instagram, Cibele Baldei, Cibele com 2 L's. Na edição a gente coloca. Ah, ok, beleza. Quando você olha lá, todos aqueles resultados foram orgânicos. Eu não tinha um passo de internet, foram os resultados orgânicos. Então, foram feitos offline, né? Vamos dizer assim. E esse ano eu falei, eu vou mostrar isso, porque outras pessoas precisam ver essas dores. Precisam ver essa construção. Porque eu falo, quando eu levo palestra, quando eu tenho uma conversa pessoal com a pessoa, eu sempre trago, além da vulnerabilidade, a humanização. Foi o que você falou. A humanização, quando eu levo palestra para empresas, eu falo de atendimento humanizado, mesmo que seja pelo Instagram, por WhatsApp, tem que ser humanizado. Mesmo que seja uma espécie ali de robô, digamos assim, para automatizar isso, mas tem que ter algo humanizado. Tem que ter o contato. São vidas, são pessoas por trás de tudo que nós vamos fazer. São pessoas. São pessoas comandando máquinas, são pessoas em atendimentos, são pessoas vendo outras pessoas. Então, pessoas fazem o que pessoas fazem.
Então, as pessoas vão ser curadas a partir de outras pessoas. Nós somos ferramenta de transformação, ferramenta de crescimento. E esse ano, como eu falei, né, que teria esse passo de mudança para mim, porque eu queria começar essa construção mostrando as minhas vulnerabilidades, falando sobre as minhas dores. Não combinei, não vim com isso... Não é montado, né? Achando que seria aqui. Até porque pensei que, não, vou começar hoje a falar sobre as minhas dores. Eu pensei que seria, né, em qualquer momento ali do Instagram, com a ajuda de um profissional, alguém com mais expertise que eu. Porém, foi aqui. Então, fluiu e daqui eu tenho a certeza, não é nem um achar, tenho certeza que muitas coisas boas estão por vir. Agora minha cabeça vai além. A minha primeira profissão, que é a questão jurídica. Tu encontrou com o cara, você depois, assim, depois que você... De alguma forma você conseguiu fechar essa chave? Não consegui. Na verdade, eu participei já de um curso de PNL, e também fiz uma constelação familiar que me ajudou quanto a isso. Só que, lembrando disso, eu só me lembro que eu senti esse medo e eu perguntei para minha mãe, um tempo desse, resolvendo, né, essas questões emocionais, eu perguntei da minha mãe como foi, e ela falou que eu não cheguei a falar para ela. Ela percebeu um dia que esse mesmo homem estava próximo à minha escola. Entendi. Então, a minha mãe, ela, o que esse amigo do seu pai tá fazendo por aqui na escola? Não tô entendendo. Mãe, né? Aquela visão. E aí eu acredito que ela me perguntou por conta disso. Entendi. Mas eu não tive, aí fiz esse curso de PNL, também que me ajudou um pouco sobre isso. Só que falar para você que eu me lembro claro o que eu não vejo frutos negativos quanto a isso, entendendo até terapeuticamente o quanto isso poderia ter influenciado negativamente, né? Eu não vejo os frutos ruins disso. Quer dizer, anteriormente eu vi os frutos dessa fortaleza de tomar frente, de ter esse posicionamento forte, não mostrar essas vulnerabilidades e várias outras coisas, mas hoje eu não consigo nada que eu não possa entender melhor, hein, Regina? A gente está aqui aberta a todo o conhecimento. Mas emocionalmente, então, você conseguiu fechar com a constelação? Eu amo constelação, eu acho. Na verdade, eu fiz uma vez, né? Gostei muito, tenho amigas que fazem, mas sou aberta a várias terapias, tudo que possa... fazer o seu crescimento, exato, né? E te deixar mais leve. Sim. Deixar mais leve. A Regina fala muito isso pra mim. As terapias, pra mim, elas têm esse sentido. Então, o que eu faço nos atendimentos pessoais, individualizados, na verdade, deixar mais leve. Eu tenho esse conceito. O que flui, como eu falei, tem coisas que eu tenho uma programação por entender a pessoa, quero conhecer melhor, vamos investigar, vamos ter ferramentas, porque o coach, né, ele traz ferramentas de mudança nesse sentido, porém eu gosto de deixar fluir, né? Para quem não sabe, um coach nada mais é que um treinador. Ele treina o seu pensamento, ele treina o seu lado racional e emocional a caminhar juntos para identificar primeiro os impedimentos que você tem para avançar, para evoluir. Então eu faço uma junção disso, né? Tem pessoas que me procuram mais terapeuticamente falando, tem outros que querem resultados, então metas, objetivos, a visão positiva do futuro. E aí, a aplicação do seu curso, da sua metodologia, você vamos dizer, eu quero passar no concurso, eu posso procurar? Sim. Eu quero emagrecer, eu posso procurar? Ele vem para tudo. Exato. Como nós falamos no começo da nossa conversa, existe alguma área da sua vida que pode estar te incomodando. Então, tem ferramentas, tem algo que você pode trabalhar olhando para aquilo que você primeiro quer dar prioridade.
Porque você resolvendo algumas áreas que você quer dar prioridade, outras vão vir como consequência. Sim. Acabam evoluindo por você ver aqueles avanços, por você se sentir capaz, que o sentimento também de capacidade é muito importante. O sentir que merece viver aquilo. Então, além do merecimento, a capacidade, mas identificando na sua identidade o que você pode fazer. E a identidade, fortalecer a identidade, eu digo que traz esse sentido de quem eu sou, o que eu posso conquistar, o que eu posso... Quem eu sou, quem eu posso ser para eu fazer e para eu ter resultados incríveis. Então, essa construção, eu digo que é uma tríade. Do ser, do fazer e do ter. Quem eu preciso ser para eu fazer, para eu me tornar, para eu ter o que eu quero, para eu ter prosperidade, para eu ter abundância, em todos os sentidos, em todas as áreas, porque nós fomos criados para ter abundância, para ser prósperos, né? O mundo é abundante, a natureza é abundante. Sim, a gente que tenta destruir, mas exatamente. você deixar de... A gente que tem essa ideia da escassez, né? O mundo não foi criado para escassez, e tem para todo mundo. E tem para todo mundo. E o que eu acho mais incrível disso tudo é que ela hoje é uma coach, né? Sim. Mas não é uma coach de meia tigela, porque ela não seria essa palavra, não, mas tudo bem, gente. Existem 1000 coaches que não... mas o que eu acho interessante... Eu gosto de olhar por um olhar sistêmico, sabe? Não é só sobre metas e objetivos. É porque você... Não é, o que eu acho um olhar interessante é que sobre o você é todo. o exemplo. Você está repassando tudo que você co-criou na sua vida. E é isso que deixa a coisa embasada, que deixa a coisa com veracidade ali. São substância. Os resultados, vamos dizer assim, né? Não adianta ser... O líder é aquele que, além de mostrar como... Lidera pelo exemplo. Exatamente. Né? E eu sempre me vi muito líder. Não só agora que tem meia dúzia, vamos dizer, de resultados, sabe? Eu já me senti assim. Pronto, tá aí, né? Se a gente traz sempre o sentimento daquilo que você sente que eu sou isso, e eu sempre me senti assim. Nossa, eu me lembro que eu gosto muito de jogar vôlei. Até hoje, desde a infância era assim. Nossa, eu amo jogar vôlei. Regina foi jogadora de vôlei também. Não, gente. Olha, gente, essas coisas aqui. Joguei pelo Leonardo da Vinci, joguei pelo JK, joguei pelo IAT. Gente, vamos marcar uma partida aí, hein? Muitos anos que eu não jogo, não sei nem se... Acho que essas coisas não tem como. Não tem como, não. Nossa, e eu percebi essa liderança no vôlei, no basquete. Eu nem jogava basquete, não gostava muito, mas o pessoal gostava de me colocar porque era, vamos junto, a gente vai conseguir. E sempre era assim. Às vezes, sempre tem aqueles que... Não, essa daí tá se achando a jogadora, nem era porque eu queria a vontade de vencer, né? A vontade de conseguir, de ter aquela sensação. Eu consegui, né? Exato. E quando eu vejo hoje os meus resultados, eu trago muito isso. Eu olho, caraca, ainda não sou aquilo, ainda não estou onde eu gostaria de estar. Mas eu consigo, eu vou conseguir. Então eu sou vencedora. Você já é uma vencedora, um vencedor. Exato. Olha, é muito fantástico se ver como vencedor, sabe? Todo dia. Cara, se eu tô vivo, se eu tô viva, eu já venci mais um dia, né? Eu fui como eu ouvi, não me lembro onde. Eu fui aquele espermatozoide que venceu. Então, olha só, é muito fantástico. E entre milhares e milhares, né? Exatamente. Eu sou foda mesmo. E olha que maravilhoso, né? A gente está aqui hoje com a Cibele, com essa mulher linda, com esse sorriso maravilhoso. Gente, que sorriso mais lindo, ela ilumina. E ela mostrou sua vulnerabilidade, que eu também adoro essa palavra, e mostrou o que ela conseguiu fazer disso, né? Transformou a vida dela. Então, assim, a gente deixa uma mensagem para as pessoas que é possível.
né? Que a Sim. gente consegue fazer essa transmutação, né? De identidade, sabe? De tudo, de energia, do jeito que está a sua vida, é possível fazer esse crescimento, transmutar, né? Tudo que está ruim pode ficar bom. Claro, obviamente. Pode doer, mas passa. Exato. E aí a gente tem que finalizar, A gente tem que né? finalizar, mas antes de finalizar, eu queria Cibele por Cibele, em 3 palavras. Se resume em quê? Se resume em coragem, se resume em luz e se resume em transformação. Uau. Eu também poderia dizer 3D, né? Sim, também. Dor, decisão e disciplina. Exato, é fantástico. Poderia também. Exato, muito bom. A próxima que me perguntarem vai ser essa resolução, porque é bem isso. A Cibele por Cibele sempre quis mudar as dores, né? Quis sempre olhar para algumas coisas e não aceitar. Que nós podemos conviver com algumas coisas, mas eu acho que não aceitar, ter aquele senso de, não, isso aqui pode mudar, isso aqui, eu quero que aquele desejo ardente, que as pessoas falam, aquele desejo ardente de mudança. Então, quando eu olho para o meu lado emocional, eu olhava para aquilo e falava, não, eu não vou ser isso, eu não vou ser essa dor aqui que vai me carregar. Quando eu olhava a gente nem falou sobre isso, mas relacionamento, né, com a minha mãe, que era algo que me incomodava. Então você também talvez tenha, né, não só com a mãe, com o pai, ou com quem é que seja, relacionamentos, né, como andam os seus relacionamentos com amigos, né, com as pessoas que você convive, familiares. Então, eu olho sempre com um olhar de transformação, né, um olhar de coragem. Então, o que você pode olhar para você? Sua vida financeira, que dos meus resultados foi também por olhar isso. Então, que área? Existem áreas da sua vida para mudar, para transformar, e que você não precisa aceitar. Você não precisa aceitar do jeito que tá. Você pode. Pode escolher diferente. Exato. E aí eu falo até o exemplo desse podcast de hoje, que Cibele veio aqui e nós até pensávamos em falar em outras coisas, talvez, e ela conseguiu fazer uma revelação difícil da vida dela, mas de uma maneira leve, né? Foi um papo assim super leve, super, sabe? Eu acho que vai agregar muito na vida de algumas pessoas, além de também que tivemos novos insights para novos cursos. Igual a gente já falou, o 3C. Escreve aí, 3C, que você vai ganhar desconto, hein? Já é 5. Já estamos no 5. Já estamos no 5. Nossa, gente, mas é porque agora a gente lançou lá no começo o 3C. Então agora vai ser né? 5. Agora a gente vai ver se vocês viram até o final. É verdade. Muito boa! Então, gente, não é mais 3C, é 5C. E outra coisa, ainda temos um outro que é maravilhoso. Causa, resiliência e gratidão. Nossa, gente. Olha aí. Foi poderoso, né? Poderia encerrar com um brinde, né? Maravilhoso. Um brinde e um agradecimento imenso pela sua presença, pela sua luz e por todo o ensinamento que você nos proporcionou hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Com muita paz, tranquilidade no coração, com muita leveza, com arrepios o tempo todo. Nossa, que fantástico. Se é um local, como eu trouxe no começo, é um local de experiência. Mas, gente, eu vou deixar aqui registrado que pode ser para você um local de cura. Então, olhe, reveja esse podcast 1, 2, 3 vezes. Mande para alguém, né? Para alguém que você imagine que pode passar por isso que a gente falou, ou que pode ser. Tem insights aqui, né? Sobre. Eu tenho um clube também que eu acabei de iniciar, chamado Clube Insight, que vem a partir dessas falas, do que pode ser transformador na vida do outro. Então envie para alguém, sinta. Não só veja, não só ouça, sinta esse podcast, porque a sensação aqui foi diferenciada.
Pois é, então a gente fica muito feliz, a gente lembrando mais uma vez que a gente está aqui no Nitrogênio Café. Na 704 Norte. Venham conhecer tudo isso que Cibele falou. Não somos nem eu e nem Regina que estamos falando, porque seria talvez um pouco tendencioso. Mas é Cibele, nossa convidada, que está falando tudo isso de maravilhoso. Cibele, que nos conhecemos, tem 3 encontros. Que coisa! Que fluidez, gente! Caraca! E para finalizar, eu vou deixar aqui nosso jabá, as bonequinhas de The Arts, né? Nossa amiga maravilhosa. Vamos colocar o Insta dela. E a mandala de Sabrina Cores, que também, assim, o que você pedir, se você tem uma ideia, foi exatamente isso. Se você tiver uma ideia, fala, eu quero assim, 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 aí é que ela quer mesmo, porque ela quer criar, ela gosta de desafio. Então, basta procurá-las, além de nos ajudar, né? Nos presentear. Aí no vídeo vocês vão ter todos os endereços para vocês acessarem e comprarem as bonequinhas da D, as mandalas da Bina. E lembrando que nossa caneca está disponível. Já está disponível. Ai, basta nos procurar. Pode doer, mas passa. Ela traz prosperidade. Essa morada é um luxo. Ela traz prosperidade. Então vamos ao brinde. Bora. Obrigada, valeu e até a próxima semana. Obrigada pela paciência e até a próxima. Pode doer, mas passa. Muito bom.